das isenções de ICMS em São Paulo representará uma alta de 18% nos preços de medicamentos para tratamento de câncer, diálise, AIDS, gripe H1N1 e outras doenças, além de encarecer equipamentos médico-hospitalares no meio da pandemia. Em outubro, a Alesp aprovou um pacote de alegado ajuste fiscal proposto pelo governador Dória, que acabou com isenções de ICMS. Graças a isso, a previsão para 2021 é de alta no preço dos remédios, equipamentos e materiais médico-hospitalares, planos de saúde e serviços de hospitais, clínicas e laboratórios, impactando diretamente no atendimento aos infectados pelo vírus chinês. Fiuza. Olha, isso é só o começo de um grande problema fiscal que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar, porque é isso, a pandemia, um dos aspectos foi trancar a sociedade. E isso parece que ficou, né? Tudo bem, a gente está aí otimista com as perspectivas boas, concretas de recuperação, de reoxigenação da economia, mas tem uma dívida brutal. Essa dívida foi contraída para suprir a falta de geração de riquezas pela sociedade trancada, né? Socorro a empresas, né? Dívidas postergadas, impostos postergados, auxílio emergencial para informais, tudo isso é dívida. E o que acontece é que, a partir daqui, a geração de riqueza terá que ser feita de uma maneira vertiginosamente positiva, né? Para começar a tapar esse buraco, essa dívida contraída. Ainda tem gente populista aí, demagogo, querendo estender auxílio emergencial. É claro, não se pode deixar o povo à míngua, mas a escolha é abrir a sociedade com responsabilidade e permitir o trabalho com responsabilidade, né? É isso que algumas autoridades continuam relutando em fazer, e no caso de São Paulo, quer dizer, Vitor, São Paulo, assim como todos os outros estados da federação, recebeu uma injeção de recursos na veia do governo federal. Uma transferência de recursos que estava prevista para ser feita dentro do grande plano do Pacto Federativo foi feita de uma vez, de forma emergencial, por conta da questão sanitária. E agora, o dia de amanhã é o quê? O Pacto Federativo trará nova transferência de recursos para saneamento dos estados e para que eles, assim, passem a assumir maiores obrigações fiscais? Não. O ministro Paulo Guedes já explicou. A transferência, que seria a transferência do Pacto Federativo, já está feita no socorro emergencial aos estados. Então, isso é um ente da federação que já está com problemas fiscais, por isso retira a isenção de impostos, cada um vai ter que dar o seu jeito. Só que essa restrição ainda vai aumentar, né? Porque é isso, a dívida é grande e é claro que quanto mais se insistir em medidas restritivas para o funcionamento da sociedade, menos arrecadação haverá, menos crescimento haverá e maior aperto de cintos vai ter que acontecer em São Paulo e nos outros estados da federação. É por isso, por essas e outras, que a escolha de abertura com responsabilidade é urgente e é justamente em São Paulo onde o governador está indo na direção exatamente contrária. Diga, Zé. Ô Vitor, eu falei agora há pouco de ondas, isso já está acontecendo há um bom tempo. O aparecimento desta terrível doença Covid-19, né, que ninguém desdenha, apenas questiona a maneira como ela está sendo enfrentada, né, ela se somou aos problemas já existentes e se instalou num sistema de saúde deficitário e já um caos. Não é novidade confusões na porta de unidades de saúde, de hospitais. Isso é antigo no Brasil. O que aconteceu foi o seguinte: os governantes simplesmente taparam os olhos para as outras doenças e disseram: olha, nós estamos atendendo a todos pela Covid. Que nada,
esses problemas, eles não foram embora, eles estão aí, são as ondas que eu digo, né? Que são essas doenças mesmo, câncer, hipertensão arterial, diabetes, né? E o que me deixa mais triste é que essas doenças, elas têm que ser tratadas de forma muito precoce e isto não está acontecendo. Eu recentemente conversei com um médico que atende o Hospital do Amor em Barretos, que é um hospital, um dos melhores da América Latina, referência em tratamento de câncer, e atende gratuitamente através de uma fundação, recebe ajudas lá de artistas e tal. E ele me dizia o seguinte, que é a mesma história de que quem mata um porco, o vizinho fica sabendo, porque o porco grita muito. Quem mata cordeiro, o cordeiro morre caladinho, o vizinho não fica sabendo. Então, quem mata um porco, aparece sempre alguém para ajudar. Ele me contou isso, o médico, dizendo que quem grita mais, quem mostra mais a sua cara, a sua atenção, recebe recursos públicos, né? Agora, quem tem mais problemas, quem precisa mais de dinheiro e que não berra, que não tem força de artistas, que não tem força de uma televisão berrando o dia inteiro, né? Aí, esses problemas, mesmo até mais graves, eles não recebem atenção dos governos e atenção de ninguém. É o que está acontecendo. A força da propaganda e dos gritos, né, acabou anulando tudo. De repente, no Brasil, ninguém mais morre de outra coisa. De repente, no Brasil, ninguém adoece mais de nada. As outras doenças desapareceram. Não desapareceram. Elas apenas estão sendo colocadas nos armários como esqueletos. Até que um dia, quando se abre o armário, o esqueleto cai. Essa é a história. E é esta covardia. Muitas famílias estão enfrentando problemas exatamente por este desacerto na gestão da saúde pública. A Covid-19 veio apenas revelar isso que você mostrou aí. Quer dizer, e cadê a atenção para as outras doenças? Esses hospitais de campanha teriam que ser hospitais permanentes, porque o Brasil precisa deles, né? Diga, Augusto. Eu acho que quando você, por exemplo, você decide decretar uma quarentena que dura durante 3 dias, véspera do Natal e dia seguinte, e ignorada nos dias que precedem o Ano Novo, para ser retomada nos moldes da que foi determinada no Natal, retomada no Ano Novo, você fica perplexo, e os prefeitos estão perplexos. Digamos o seguinte, quer dizer, eu estou proibido, eu não dei bola para isso aí, mas se eu fosse proibido de comemorar o Natal no dia 24 e quiser dar um baile na lei, eu transferiria a festa para o dia 26. Aí pode. Porque o vírus foi embora, o vírus respeita esse intervalo que existe entre o Natal e o Ano Novo, aí volta-se ao isolamento no dia do Ano Novo. Quer dizer, quando você trata, nos feriados de Ano Novo, quando você trata o povo como idiota, você percebe que ele não é e que também os prefeitos não são. Tá? Quer dizer, o povo começa a desconfiar da utilidade dessa quarentena para todos, na medida que ela pode ser suprimida por alguns dias, como se nesses dias, repito, o vírus tivesse voado em formação de esquadrilha para a China também para passar os feriados no país natal, né? Passar uma folga. Não é assim. Agora, os prefeitos não vão voltar atrás. E qual será o castigo imposto, ou que tentará impor o governo estadual? Vai aplicar uma multa? Aí vai acabar de quebrar os comerciantes que lutam pela sobrevivência, num momento em que está claro que é possível e preciso conciliar a ressurreição econômica com as medidas de distanciamento social. Você, Ana? Vitor, essa pandemia trouxe, né, colocou máscaras aí, muita gente, né, máscaras no rosto, mas tirou muitas máscaras também.
E a gente viu que dentro dessa pandemia a falta de liderança é inacreditável, a falta de você realmente, de muitos governantes estarem preocupados com a população, com a economia, com os grupos de risco e muito aí preocupados ou com capital político ou com um projeto de poder. Essa semana eu vi uma manchete num grande jornal aí do Brasil dizendo que Donald Trump não queria assinar aí a segunda medida econômica ali no Congresso, que ele vetaria a medida que daria $600, né, para os americanos necessitados dentro da pandemia, e que ele vetaria e que isso era uma medida, a velha palavra agora que usam como quem troca de roupa, que ele era um fascista e não pensava no povo americano. E aí, quem se interessou em pesquisar, por exemplo, o que estava dentro da medida empurrada na Câmara, onde tem maioria democrata e também no Senado ali com uma pequena maioria republicana, eu fiquei muito abismada, Vitor. Eu até anotei aqui para dividir com vocês. Dentro da medida de ajuda econômica chamada COVID-19 Bill, ou seja, uma medida especialmente para, dentro da pandemia, para ajuda econômica aos americanos. Os americanos receberiam um cheque de $600, mas dentro da medida, Vitor, tinha $135 milhões para a Birmânia, $85 milhões para o Camboja, $130 milhões para o Nepal, $700 milhões para o Sudão, $10 milhões, Vitor, que iriam para programas de gênero no Paquistão, $1 bilhão para o Egito, e aí vai, $33 milhões para a Venezuela, quase $4 milhões para o Bill Gates, e aí você vê, que medida é essa de ajuda? $600 para os americanos fechando aí os seus estabelecimentos, e esse caminhão de dinheiro aí escoando do pagador de impostos americanos para outros países. Então, a gente vê que muda de país, Estados Unidos, Brasil, estados em São Paulo. O Augusto foi muito pontual dizendo que essa pandemia mostrou uma total falta de liderança e uma geração que falta líderes aí, que provavelmente nós vamos pagar por essa falta de líderes durante muito tempo.